Ideias liberais trazidas e promovidas pelo Iluminismo, assim como a Revolução Francesa e a Era Napoleônica, iriam iniciar um novo período na história europeia. Logo, estados quebrados iriam se unificar na ideia do nacionalismo. Porém, era apenas o início. Essa é a história da unificação italiana e alemã. Oi, eu sou o Júnior. Como é que vocês estão, galera? Hoje eu vou falar um pouco da unificação da Itália e da Alemanha. Eu sei que quando eu falo de Itália, a primeira coisa que vem na cabeça de vocês é aquela pizza do fim de semana. E quando eu falo de Alemanha, vem duas coisas. Vem tanto o 7-1, que eu sei que muitos de vocês sofreram, também sofri, Tia Estael também sofreu no 7-1, mas alguns com certeza lembram de um certo bigodinho que fez muito barulho na Segunda Guerra Mundial. Mas, para falar antes daquele bigodinho, eu vou falar do primeiro grande bigodinho alemão, que daqui a pouco vocês vão entender. Mas vamos lá. Unificação da Itália e da Alemanha. Pessoal, antes de eu falar sobre essa unificação, eu tenho que explicar um pouquinho como é que estava a Europa depois da Revolução Francesa e posteriormente a Era Napoleônica. O antigo regime, como vocês lembraram, era muito autoritário e basicamente centralizado na imagem do rei e não havia tanta liberdade. Porém, graças à Revolução Francesa e posteriormente à Era Napoleônica do Certo Baixinho, novas ideias começaram a correr a Europa. Começa a ser difundido ainda mais as ideias do liberalismo e posteriormente o nacionalismo. Oxe, Júnior, o que é liberalismo? O que é nacionalismo? Liberalismo. Basicamente, liberdade econômica e política. E nacionalismo se trata, digamos, que do sentimento de pertencimento a uma nação. Nossa, eu sou francês, eu me orgulho disso. Eu sou americano, eu me orgulho disso. Eu sou da Lagoa da Areia, eu me orgulho disso. E graças a esse sentimento de nação que começou a surgir ali no século XIX, começou uma onda revolucionária, que ficou caracterizado como a onda revolucionária de 1830. Diversos movimentos, como os 3 dias de glória e também a Primavera dos Povos, começaram a partir aqui de 1830. E quando nós fazemos a matemática básica, Revolução Francesa e Era Napoleônica, mais liberalismo e nacionalismo, mais ondas revolucionárias de 1830, é igual ao que, gente? Unificações. E no caso tivemos 2 destaques na Europa, que foi a unificação italiana e a unificação alemã. Eu vou começar falando primeiramente da unificação italiana. Se vocês prestarem bem atenção no que eu acabei de falar, gente, este sentimento de revolução estava cobrindo toda a Europa. E diante disso, a partir do ano de 1830, começa um movimento de revolução na Península Itálica. Basicamente, eles queriam unificar todos aqueles estados papais para fazer uma única nação. Eu vou deixar aqui uma imagem para que vocês possam ver como que a Itália era quebrada ali no século XIX. Porém, pós 1830, começam esses movimentos, mas muitos deles são basicamente barrados pelo Império Austro-Húngaro, que tinha uma forte força ali durante o século XVIII e XIX na Península Itálica. Mas a partir de 1848, novas revoltas começam a ganhar força na Península Itálica. E agora se destaca o rei do reino de Piemonte e Sardenha, o famoso Vítor Emanuel II, o nome top. Vou colocar aqui uma imagem deles para que você possa ver, cara top. Posteriormente, ele começa a retomar os movimentos de unificação da Península Itálica e também se destaca 2 pontos. O primeiro é que ele nomeou o conde Camilo de Cavour, que nome bonito, para junto dele no processo de unificação. Mas eu destaquei principalmente a presença do casal Garibaldi, gente. Pessoal, eu sei que muitos estão rindo, mas deixa eu explicar. Casal Garibaldi. Para quem estudou um pouco de história do Brasil, sabe que no Brasil teve um movimento chamado Revolução Farroupilha, ou então Guerra dos Farrapos. Os grandes líderes dessa revolução foi o casal Garibaldi, Anita e Giuseppe Garibaldi.
E posteriormente, após a revolta ser controlada no Brasil, eles partem para a Itália, se juntam ao projeto de unificação de Vítor Emanuel e começam a lutar pela unificação italiana. Ou seja, eles causaram um barraco no Brasil e foram causar um barraco lá na Itália. Top! Mas, graças a esses movimentos, diversas cidades e estados, a exemplo de Veneza, Milão, começaram a cair diante de Vítor Emanuel. E a grande conquista final ocorreu no ano de 1870, quando a capital Roma, que era dominada quase que 100% pela Igreja Católica, foi totalmente derrotada e se tornou a capital do que se tornou o Reino da Itália, e com seu primeiro rei, Vítor Emanuel II. Top, gente! Mas agora vamos falar da Alemanha. Pessoal, a Alemanha, para quem não sabe, eu coloquei o nome Alemanha para poder ficar mais fácil. Mas naquele período do século XIX, a Alemanha era quebrada em diversos estados menores. A exemplo do mais famoso estado que estaria aqui em destaque, que era a Prússia. Porém, esses estados eles faziam parte de uma pequena confederação chamada Confederação Germânica, que era dominada mais uma vez pelo Império Austro, ou seja, pela Áustria. Eu vou até destacar aqui a Áustria para vocês poderem ver o tanto que ela tinha poder nessa época antes das unificações. Pois bem, a Áustria, ela controlava totalmente o comércio e muita parte da política da região germânicas. Diante disso, e também graças às ideias liberais e à onda revolucionária, diversos grupos da Alemanha, mais uma vez, eu estou falando Alemanha para poder ficar mais fácil para vocês, mas era a Prússia. Diversos grupos germânicos alemães começaram a entrar numa ideia de unificação. Porém, o principal responsável foi o rei Guilherme I da Prússia, que graças a uma escolha que ele fez muito importante, absurdamente importante, a história virou. Ele nomeou como o primeiro-ministro general o primeiro bigodudo importante da história alemã. Ele, o Marechal de Ferro, o alemão invocado, o primeiro-ministro Otto von Bismarck. Show, né, gente, o nome dele? Otto von Bismarck, enfim. Otto von Bismarck foi o grande responsável militar e político para a unificação alemã. A primeira coisa que ele fez foi fazer uma parceria breve com a Áustria para derrotar a Dinamarca, que tinha vários territórios alemães. Porém, o cara era tão inteligente que após derrotar a Áustria, ele unificou, aliás, ele fez, digamos que uma nova estratégia. Ele entra em guerra com a própria Áustria, que ficou conhecido como Guerra Austro-Prussiana, para poder tanto, digamos, que expulsar aqueles austríacos do território germânico e, de fato, começar o processo de unificação dos estados alemães. Por causa que, como eu citei antes, a Áustria tinha grande influência política e econômica na Confederação Germânica. Se a Áustria continuasse diante dessa confederação, provavelmente a unificação não teria ocorrido da forma que eles queriam tanto. E graças à derrota austríaca na Guerra Austro-Prussiana, que ocorreu no ano de 1867, surgiu algo que ficou conhecido como a Confederação Germânica do Norte, que incorporou diversos estados da região norte germânica. Porém, ainda havia alguns estados que ficavam na parte mais sul, que faziam parte da França. Começa aqui a raizinha, agora alerta de spoiler, começa aqui a raizinha da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, porque a Prússia entrou em guerra com a França por uma região
que ficava na divisa entre França e Alemanha. E diante dessa guerra, que ficou conhecida como Guerra Franco-Prussiana, os alemães derrotam a França e conseguem fazer a unificação alemã agora de fato. Eu vou deixar o mapa alemão aqui para vocês verem como agora estava o território alemão pós-guerra franco-prussiana. E graças ao Marechal de Ferro, o bigodudo invocado Otto von Bismarck, a Alemanha se unificou no reinado do primeiro rei alemão, Guilherme I. E esse, pessoal, foi o grande processo da unificação italiana e alemã. Sigam minhas redes sociais, galera, para quem quiser mais aquela fofoca histórica.